Queridos, como falamos antes de entrar no intervalo, nós vamos agora partir da palavra. Pegue aí a sua Bíblia, pode abrir já no Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 7, nós aproveitamos aquilo que a liturgia nos inspira. A gente pensa até em fazer outros textos, mas nesse tempo de quaresma é tão direto, tão específico, que é difícil a gente não aproveitar essa riqueza. Então, o evangelho de hoje, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 7, onde diz assim: nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo que vós lhe o peçais. Eis como deveis rezar. E aí, Jesus vai e nos ensina o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, é claro, inspirado nesse texto, e olhando o Diário de Santa Faustina, onde o Jorge até já pegou um trecho, e é um trecho que eu vou repetir porque ele é fundamental para esse tempo de quaresma, é pela oração que a alma se arma para toda a espécie de combate. É o parágrafo 146 do diário. Ou seja, Jesus, ele nos ensina a rezar, só que ele não traz só uma realidade de uma oração para ser decorada e assim recitada. Na verdade, ele vem trazer um plano de relacionamento entre o homem e Deus. E isso tem que ficar claro, não é só uma decoração de uma oração. Eu vou decorar para poder, então, me dirigir a Deus. Então, Jesus vai falando já no versículo 7, abrindo o texto do evangelho de hoje, que nós não devemos multiplicar as palavras. O que quer dizer isso? É que nós devemos usar o mínimo de palavras possível? Também. Mas o mais profundo dessa afirmação, desse ensinamento de Jesus, é que a força da oração não está nas palavras, mas naquele que ouve a oração. Porque senão, aqueles que, por um acaso, têm um fluir, consegue falar de uma forma melhor, tem uma facilidade em colocar as ideias em palavras, esses então seriam atendidos, enquanto aqueles que não tivessem essa condição, essa habilidade, não seriam atendidos. Não, Jesus quer deixar claro que a oração pode ser e deve ser simples, ela pode e deve ser direta, porque ela não está vinculada à capacidade daquele que ora. Meu irmão, nós estamos pedindo que você, minha irmã, mande as suas intenções para cá, para orar conosco. Nós damos até o número do WhatsApp, por exemplo, 989398179. Vou repetir, 989398179, porque nós acreditamos no poder da oração, mas não no poder da oração que simplesmente aqui nós vamos fazer, mas no poder daquele que escuta. Deus, aquele que é o nosso Pai, ele sabe ouvir o clamor. E é o Salmo de hoje. O Salmo 33, versículo 7 vai dizer: este miserável clamou, o Senhor o ouviu e o livrou de todos os temores. Você que nos acompanha agora, eu quero ser bem claro e direto. Há no seu coração algum temor, alguma angústia? O salmista experimentou algo maravilhoso, que esse Deus, que Jesus vai apresentar como Pai, ele ouve o clamor. Ele sabe, colocar os ouvidos atentos àquilo que o nosso coração transborda em oração. E eu vou dizer mais, na medida que eu orava o texto hoje, esse texto, eu entendi e percebi que na minha vida muitas vezes eu sequer clamei com palavras. E aí eu entendi que não é multiplicando as palavras que Deus ouve a minha oração.
Eu entendi que muitas vezes me faltavam palavras. Eu estava em situações, em problemas, em realidades que mal eu conseguia pensar em palavras para poder expor. E, no entanto, ainda que eu não verbalizasse, ainda que eu não colocasse em palavras, ainda que fosse só atos, e aí preste atenção, atos desesperados, atos de alguém que precisa de ajuda, e ainda que eu não tivesse falado palavra alguma, Deus ouviu o meu clamor. E ele não ouviu só o clamor do meu coração para uma bênção imediata e algo necessário para um momento. Ele ouviu o meu clamor quando deu Jesus na cruz para morrer por mim. A obra de Jesus, e daí nós já estamos encaminhando para o fim dessa partilha da palavra que vai motivar a nossa oração do terço da Divina Misericórdia, todo ele calcado na realidade da oração, do rezar a Deus. Jesus não, como eu já disse no início, ele não vem trazer uma leitura, uma oração para ser lida ou repetida, mas um estilo de vida, de relacionamento com Deus. E por isso ele fala, quando orardes, e aí ele começa, Pai. A grande realidade, a obra de salvação que Jesus realiza em sua encarnação, paixão, morte e ressurreição e Pentecostes, é derramar sobre nós o Espírito Santo, que em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 15, São Paulo vai dizer que é o espírito de filiação, que clama, Abba, Pai. Nós recebemos, porque Deus ouviu o nosso clamor, aquele clamor até que não falamos, através de palavras, mas com a vida, com uma vida desregrada, uma vida fora, longe de Deus, mas ele olha os nossos atos e percebe que aquilo ali é um ato desesperado de alguém buscando alegria, felicidade e salvação em lugares onde não irão encontrar. E aí ele faz de Jesus a nossa oração. Jesus é a minha oração, Jesus é a tua oração, e lá naquela cruz ele paga os nossos pecados para, vencendo a morte e glorificado agora por Deus, ele possa derramar sobre nós esse espírito de filiação que clama Abba, Pai. E aí eu termino com justamente essa provocação, essa motivação. E se você ainda não mandou a sua intenção de oração, há tempo. Há tempo, porque o Deus que ouve o clamor do seu povo, ele quer ouvir a sua oração. Então, se o salmista diz que um miserável clamou e Deus ouviu, que dirá agora que quem clama em nós é o Espírito de Jesus, o Espírito que nos faz filhos. Deus ouve o clamor do Espírito. Aliás, em outro trecho da Sagrada Escritura, São Paulo vai explicar claramente que nós não sabemos como orar, que nós não oramos como convém, e o Espírito Santo vem em socorro à nossa debilidade. Claro que nós usamos isso para explicar um pouco o dom de orar em línguas, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo está sempre clamando Abba, Pai, que é o início da forma de se relacionar com Deus em oração, chamando-o de Pai. É um Pai que é não só o meu Pai, mas Pai de todos aqueles salvos em Jesus. Pai nosso. E daí por diante você conhece a oração, que eu repito, não é algo para ser somente recitado, mas é algo para ser vivido, é um estilo de vida. Portanto, nós somos filhos, nós podemos nos aproximar de Deus, porque esse Deus é Pai de misericórdia. Eu convido que você já se prepare, já tome o seu terço, que já depois da próxima música que nós vamos ouvir com Davidson Silva, Único Amor, nós possamos, confiando nesse único amor salvífico desse Pai misericordioso que nos apresenta em Jesus a possibilidade de sermos filhos também, que eu e você nos coloquemos para clamar ao Deus que vai ouvir a nossa oração.